Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula sobre Primeira República. Nós já falamos sobre os governos Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que foram durante a República da Espada, e começamos a falar sobre a República Oligárquica. Falamos sobre o governo Prudente Moraes, que você tem que saber basicamente a Guerra de Canudos, embora eu conte algumas fofocas históricas aí, né? Tem que saber também do governo Campos Salles, aí o mais importante, né, é o Fundilon, embora tenha poucas chances de cair, e também a política dos governadores, essa sim é importante, tá? Lembrando que eu expliquei aí o que se chamava de café com leite, né? É um termo um pouco incorreto, né? Uma ideia um pouco incorreta para explicar esse contexto, mas ele se dá no contexto todo, tá? Não somente no governo Campos Salles, né? Essa predominância de Minas e São Paulo, tá? Isso é importante. Bom, Campos Salles foi sucedido pelo candidato dele, né? Aqui não se ganhou nenhum candidato da oposição durante toda a história da Primeira República por causa de todos esses arranjos que eram feitos. Quem o sucedeu foi esse camarada aqui, o Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves, pessoal, ele é um político que ele vai, no final das contas, é muito importante aqui para os nossos estudos, né? Porque o governo dele vai acontecer algumas coisas importantes. Quando ele assume o poder, o Rio de Janeiro, né, era uma capital que tinha ali grandes fazendeiros de café, né, grandes barões, grandes burgueses também, né, grandes comerciantes, mas existia também dentro do Rio de Janeiro, da capital, muitas casas velhas, casebres mesmo, cortiços, né, onde vivia uma população pobre, de imigrantes, ex-escravos, né, pegavam esses casarões, dividiam em vários quartos, cada quarto virava uma casa, então vivia um monte de pessoas de uma mesma família, né, às vezes 5, 10 pessoas dentro de um quarto. Né? Então a situação aqui de alguns cortiços, de alguns casebres era muito precária, né? Essa população vivia de maneira muito pobre. O Rodrigues Alves, ele assume com o compromisso de dar uma modernizada no Rio de Janeiro, na capital federal. Ele quer, né, que o Rio de Janeiro seja uma cidade moderna, chique, né, que pareça uma espécie de Paris dos trópicos. Né? Ele quer que a cidade seja reformulada mesmo. Então, o que ele faz? Ele assume com 3 grandes metas. Ele quer modernizar o porto do Rio de Janeiro, ele quer sanear a cidade, deixar a cidade, né, livre de doenças, porque existiam muitas aqui também, e realizar uma reforma urbana, né, dar uma nova roupagem para a capital. Então, ele designa uma pessoa para cada uma dessas atividades. Para fazer a reforma urbana, quem fica à frente é o prefeito Pereira Passos. Para a modernização do Porto do Rio de Janeiro, o Lauro Miller, que a gente não precisa saber, isso a gente não vai falar não. E a reforma sanitária, quem faz é o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Essas duas são importantíssimas para nós, tá? Vamos começar falando da reforma urbana do Pereira Passos. Então, Pereira Passos é nomeado prefeito aqui do Rio de Janeiro pelo presidente, né? E aí ele começa uma política urbana que fica conhecida como bota abaixo pelo povo. Por quê? Porque ele basicamente vai destruir todos os cortiços, todos esses casebres antigos, né? E vai construir no lugar deles aí avenidas largas, né? Vários prédios majestosos, grandiosos vão, né, assumir aqui o lugar desses cortiços, grandes jardins, praças arborizadas, e essa cidade vai ficando mais bonita, né, mas à custa do povo, né, porque o povo pobre, eles são expulsos de suas casas mesmo, né, e eles não têm para onde ir, ficam a ver navios, então eles são obrigados a se instalar nas periferias, né, nos morros aí das periferias da cidade. Aí vão surgindo as primeiras favelas do Rio de Janeiro, tá bom? Uma curiosidade, isso não vai cair na sua prova, né? Uma das favelas mais antigas do Rio de Janeiro é o Morro da Providência. Esse morro, ele surge, parte da população ali eram ex-combatentes de Canudos. Muita gente tinha ido lutar na Guerra de Canudos com a promessa de que quando eles voltassem, o governo daria casa própria para eles. E adivinha o que aconteceu? Eles não ganharam casas, né? Obviamente, o povo aqui sempre se lasca na Primeira República, né, para não dizer sempre. Então, nesse contexto aqui, esses ex-combatentes que voltaram de Canudos, eles não receberam casas nenhuma, e aí tiveram que
se instalar ali nas periferias. O primeiro morro que surge, então, são esses ex-combatentes de Canudos. E o mais interessante é que lá em Canudos existia uma planta, né, que que era chamada favela. Existia até um morro da favela lá em Canudos, porque tinha muita dessa planta lá no sertão baiano. Quando eles voltam e começam a se instalar no morro, né, num desses morros do Rio de Janeiro, e começam a construir suas casinhas precárias lá, as pessoas começam a chamar aquelas casas, né, com o mesmo nome dessa planta que encontrava em Canudos, favela. Por isso que essas habitações precárias até hoje são chamadas de favelas, tá bom? Só uma curiosidade para animar aí a nossa aula. Legal? Olha só, vamos continuar aqui no final das contas. Com isso, vai surgindo esse fenômeno chamado favelização do Rio de Janeiro. Para as pessoas que gostam de novelas, né? Eu já vi muita gente recomendando filmes e séries, mas tem uma novela da Globo também que é muito boa, tá? Que conta a história aqui da Primeira República um pouquinho, que se chama Lado a Lado, tá? Se você é do time aí que gosta das novelas, é bem interessante essa novela, muito bem construída, um roteiro muito interessante, porque passa pela Revolta da Chibata, passa por esse bota abaixo, né? Conta um pouco a situação dos capoeiras aqui no início do Brasil. É bem interessante essa novela aí do Lázaro Ramos, tá? Olha só, então, nesse contexto, nós tivemos então a construção das primeiras favelas, já que a população está sendo expulsa aqui do Rio de Janeiro, né, por essa política urbana empreendida aí pelo Pereira Passos, né, a mando do Rodrigues Alves. Beleza? Bom, mas existe aqui também uma outra reforma sendo feita. Paralela a essa reforma urbana do Pereira Passos, nós temos uma reforma sendo feita pelo nosso colega Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele está sendo responsável por uma reforma sanitária no Rio de Janeiro. Como assim? Nesse contexto, havia uma série de doenças, né, uma série de pragas mesmo no Rio de Janeiro. A gente sabe bem o que é isso, porque a gente está vivendo né? A epidemia da Covid. Nesse contexto aqui, né, existia peste bubônica, sim, a peste negra lá da Idade Média, existe febre amarela e existe varíola, né, no Rio de Janeiro. Milhares, milhões de pessoas morrendo, né? Só no ano, 4.000 pessoas morrendo de varíola. Então, para uma população tão pequena, né, essas doenças elas provocam um estrago imenso. Quando o Oswaldo Cruz é nomeado pelo presidente, né, como inspetor aqui, o objetivo dele, no final das contas, é erradicar essas doenças, dar um jeito de combatê-las. Então ele assume com a ideia, né, e uma ideia muito interessante, de que a febre amarela ela não era transmitida, como muitos acreditavam, pelo contato com a secreção de doentes. Ela é transmitida por um vetor, por um mosquito. Hoje a gente sabe que estava certo, né? Na época ele foi um dos primeiros a defender isso aqui no Brasil. E aí ele assume com a ideia de combater os focos de reprodução do mosquito, o mosquito da dengue, né? Que também transmitia a febre amarela, tá? Só de falar de mosquito, até comecei a me coçar aqui. Bom, além disso, ele também buscou combater, né, além dos focos de reprodução dos mosquitos, ele também buscou combater a peste bubônica caçando os ratos, sim, né? Inclusive chegou-se aí a pagar a população, né, por alguns ratos que eram encontrados. Reza a lenda, né, que algumas pessoas, né, começaram a driblar para ganhar mais dinheiro, começaram a criar rato dentro de casa para ganhar mais dinheiro ainda, né? Provavelmente essa história é verdade aí, mas, né, vejam que ao invés de resolver o problema dos ratos, começou a ter mais rato ainda. Bom, além disso, né, além de tentar combater a peste bubônica e também tentar combater a febre amarela, né, um dos grandes problemas é que era a varíola. E aí, nesse contexto, já existia a vacina da varíola. O que foi feito aqui no final das contas, então? Vamos, né, tentar aumentar a vacinação. Vamos implementar aqui a obrigatoriedade da vacina para todo mundo ser vacinado. Pessoal, abrindo parênteses, essa decisão de vacinar a população aqui nesse contexto está correta,
A população tinha que vacinar, né? Existia a vacina, existia aqui no final das contas a necessidade de sanear, porque estava muita gente morrendo aqui no Rio de Janeiro. Então era interessante a vacinação. Só que a forma como essa vacina foi implementada é que foi complicada, porque nesse contexto o povo não tinha informações. Hoje a gente tem internet, né, tem um monte de coisa, mas nesse contexto a população não tinha informação, né? A forma como essa vacina era implementada era de maneira muito autoritária, chegava-se vacinando, né, tentando vacinar as pessoas meio que compulsoriamente, né? Inclusive, a população já tinha uma certa pressão das próprias brigadas mata-mosquito, né, que é o pessoal lá combatendo, né, os focos do mosquito transmissor da febre amarela. Era comum, assim, que as brigadas de saúde chegassem acompanhadas pela polícia, né, nos casebres, para poder, no final das contas, procurar, assim, as casas eram meio que invadidas mesmo. Então, quando essa vacina foi decretada obrigatória, a população já não gostou muito, a população já achou um pouco problemática, porque no final das contas, né, essa política sanitária que está sendo empreendida aqui, mesmo que ela tivesse boas intenções, ela foi colocada de maneira muito autoritária, né? Então, quando a vacina contra a varíola, ela foi decretada como obrigatória, o pessoal da oposição surfou na onda, né? Falou, opa, agora a gente vai descer o pau aqui no governo, né, para falar que isso era um absurdo e tal. Muitos monarquistas e florianistas que ainda existem aqui também, né, o pessoal que apoiava o Floriano Peixoto, vai descendo o pau nessa notícia nos jornais, inclusive. O povo fica muito preocupado, né, porque achava que era uma medida autoritária, né? Vou colocar assim, medida autoritária. Então eles se opõem mesmo a essa vacinação, né? O Oswaldo Cruz ele vira meio que motivo de escárnio, né? De piada, já que no final das contas várias charges reproduzem ele como um doido, como um tirano, né? Aqui ele aparece com formato de vacina mesmo, de seringa, né? E é uma brigada de higiene atrás dele tentando vacinar o Zé Povo, que aparece correndo aqui, né? Então, aqui a gente observa, né, que começa uma forte oposição, tanto de alguns jornais como do próprio povo mesmo, né? Eles acham que é uma medida, essa vacinação obrigatória, que viola os direitos da população. Então, né, eles começam a resistir ao próprio governo. Lá no Rio de Janeiro começa a ser formada barricadas mesmo, né? Tem gente que começa a virar bonde e enfrentando a polícia, e essa confusão dura aí alguns dias, entre os dias 11 e 16 de outubro, no final das contas, tá? Com essa confusão, o governo foi obrigado a suspender a obrigatoriedade da vacina, tá? Só que essa população foi duramente reprimida. Morreram várias pessoas, dezenas de pessoas, muita gente foi presa e deportada do país, tá bom? Deu para entender? É interessante que a deportação aqui muitas vezes era mandar para o Acre, por exemplo, mandar para regiões mais distantes, tá? Bom, outra coisa que começa a ser discutida aqui no governo Rodrigues Alves é o convênio de Taubaté. Pessoal, adivinhe qual é o produto que lidera as exportações do Brasil aqui nesse contexto? O café. Então, o café, assim como na época do Império, ele continua sendo o produto mais importante para a economia nacional, para as exportações do Brasil, tá? Inclusive, ele era chamado de ouro verde, né? Lembra que eu te contei que os cafeicultores, eles estão à frente da política nacional? E que no final das contas, os interesses que deveriam ser nacionais acabam sendo os interesses deles próprios, né? Que os recursos do Estado acabam atendendo os interesses deles próprios? Pois é. Nesse contexto aqui, nós vamos ter uma reunião que acontece na cidade de Taubaté entre governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três maiores produtores de café aqui nesse período. E lá eles falam assim, nossa, tá muito complicada essa nossa situação. Por quê? A gente não está controlando bem a produção de café. Então, às vezes, nós estamos produzindo tanto, mas tanto, que a gente supera a demanda por café lá no mercado internacional, Estados Unidos, Europa. Então, quando a produção é maior do que a demanda pelo produto, o que tende a acontecer com o preço? Diminuir. Então, um dos grandes problemas enfrentados pelos cafeicultores aqui é a superprodução, porque essa superprodução gera a diminuição do preço. Vamos colocar isso aqui? Para a gente não esquecer, gera a diminuição do preço.
Legal? Dos preços do café. Então, toda vez que há uma superprodução, ou seja, uma produção de café maior do que a demanda no mercado, esse preço despenca. Eles não querem isso, porque o lucro deles é menor, concorda? Se eles estão vendendo por um preço menor, o lucro é menor. E aí, como que eles podem reverter essa situação? Querem que o Estado, toda vez que isso aconteça, ele compre o café excedente, porque aí ele mantém um preço artificial do produto. Então vamos supor que no final das contas, né, a produção de café ela foi imensa, muito maior do que a demanda que existe pelo produto. O que o Estado deveria fazer na concepção desses cafeicultores? Comprar o café excedente, porque aí você mantém, comprar e estocar, porque aí você mantém esses preços de maneira artificial, tá? É isso que eles queriam, elimina café do mercado, então o preço tende a aumentar e gerar mais lucro para esses cafeicultores. Então veja que na cabeça desses cafeicultores, o Estado existe para atender os interesses deles, né? Os interesses econômicos deles. E aí, quando eles pressionam o Rodrigues Alves para fazer isso, né, para acatar o que eles querem, o Rodrigues Alves fala, não, não, melhor não, né? Ele acaba não fazendo, mas o governo seguinte, o governo Afonso Pena, ele acaba sendo pressionado mesmo por esses cafeicultores a implementar essa política de valorização do café, tá? Então o convênio de Taubaté acabou sendo uma espécie de primeira política, vou colocar assim, primeira política de valorização do café. Em outros momentos da Primeira República, essa medida de comprar café excedente com recursos do Estado também acontece, tá? Só que chega em 1924, o Estado, né, já no governo Arthur Bernardes, não aceita mais essa política de ficar comprando café o tempo inteiro para manter esse preço artificial. Com isso, o Estado de São Paulo passa ele próprio, né, o governo de São Paulo, a comprar o seu próprio café excedente para manter o preço valorizado, tá? Então isso deixa de ser uma política nacional que acontece de vez em quando. Então os cafeicultores pressionam, aí o governo vai e acata o que eles querem comprando excedente de café. Isso aconteceu algumas vezes aí ao longo de alguns governos, até que em 1924 isso deixa de acontecer, tá? Bom, então o convênio de Taubaté é isso. É o que um historiador chamou, né, um historiador chamado Caio Prado Júnior, ou melhor, Florestan Fernandes, de socialização das perdas. É como o que acontece aqui no final das contas? Esses cafeicultores querem que o prejuízo que eles teriam no final das contas seja do Estado e não deles. Né? Essa superprodução se torna um problema para o Estado. O Estado é que vai ter que resolver isso, e não eles próprios. E aí o prejuízo que ia ser deles passa a ser do Estado. Ou seja, passa a ser de todo mundo, né? Já que o Estado deveria atender todos. Por isso que esse historiador apelidou isso de socialização das perdas, tá? Então isso foi o convênio de Taubaté, no final das contas. Deu para entender? Tranquilo? Aqui eu trouxe para você uma tabela, só de curiosidade mesmo, para você entender um pouquinho como eram as nossas exportações nesse contexto. Veja que o café é disparadamente um produto muito importante aqui na nossa economia, certo? Olha o açúcar aí do lado, o açúcar continua existindo, né? Num primeiro momento até é maior as exportações do que o do café, mas depois o café tende a ser maior. O algodão também existe aqui, né, na pauta de exportações, e repare que existe um produto aqui que tem um peso muito grande, a borracha. Né? Um peso muito grande, pelo menos no início da República. Mas com o passar do tempo, né, já chegando na década de 20, essas exportações tendem a decrescer cada vez mais. O que é essa borracha? Como que foi a exportação dessa borracha? Para a gente entender isso, nós temos que sair daqui da região sudeste, onde prevalece o café, e ir lá para o norte do país, lá para a região amazônica, porque ali existe uma espécie nativa da floresta amazônica chamada seringueira. Essa espécie, né, é possível extrair dela um líquido branco chamado látex. E esse látex, ele é utilizado para fazer borracha vegetal. Beleza, mas e daí? Essa borracha, pessoal, é matéria-prima para uma série de produtos que estão surgindo aqui,
como pneus de automóveis, né? Os automóveis começam a surgir aqui no início do século XX com maior força. Correias, né, que são utilizadas em engrenagens, né, de indústrias. Então a borracha passa a ser um produto cada vez mais importante em países industrializados. Com isso, esses países industrializados, Estados Unidos, né, países da Europa, precisam ficar comprando borracha o tempo todo. Então o Brasil se torna um mercado muito atrativo para a obtenção dessa borracha, né, que era utilizada aí nas indústrias. Então, nesse momento, ocorre na Amazônia uma verdadeira febre pela exploração desse látex, dessas seringueiras, tá bom? Então, entre o final do século XIX e o início do século XX, o Brasil se torna o maior exportador de borracha do mundo, tá? Já que essa espécie era nativa ali da Amazônia. Então, rapidamente, essa região norte viveu uma onda de prosperidade, ainda que muito breve. Né? Aqui, a gente pode até dizer que existia um ciclo da borracha, porque existia um início, meio e fim, foi muito rápido, né? Existia um ciclo mesmo bem rapidinho, e aí, esse ciclo de opulência, de riqueza, trouxe um desenvolvimento muito rápido para Manaus, que era a principal cidade, né, o principal porto ali daquela região. Manaus ganhou grandes prédios em estilo neoclássico, bem parecido ali com os do Rio de Janeiro, avenidas muito largas, sistemas de bonde elétrico, saneamento básico, inclusive, né, foi uma das primeiras cidades aí a ter luz elétrica do Brasil. Então, nesse contexto, né, existe uma prosperidade muito grande ali dos chamados barões da borracha, né, que é o pessoal que de fato está ganhando dinheiro com a exploração dessa borracha. Bom, essa exploração dessas seringueiras, elas vão se expandindo, né, da região amazônica brasileira em direção à parte da Amazônia que já corresponde a outro país, a territórios da Bolívia. Então temos muitos seringueiros, né, pessoal, que está explorando, né, esses seringais, que vão se dirigindo cada vez mais ali para o oeste, né, em direção às fronteiras com a Bolívia, e ultrapassa essa fronteira. Só que o Brasil já havia reconhecido aquele território da Bolívia há muito tempo, né? Já havia assinado o Tratado de Ayacucho com os bolivianos desde 1867. Então ali já era reconhecido como território boliviano, não havia conflitos ali em relação ao território. Em tese, né? O Brasil estava, brasileiros pelo menos, estavam ultrapassando fronteiras e se instalando na Bolívia para explorar, né, os seringais que existiam ali. Ah, então por que os bolivianos não estão explorando ali se essa borracha está sendo tão valorizada? Porque existe uma série de obstáculos geográficos na Bolívia, né? Então a capital, a maior parte dos núcleos urbanos, eles estão mais afastados dessa região amazônica. Era mais fácil para os brasileiros chegarem ali do que os próprios bolivianos ocuparem essa região, tá bom? Bom, mas o fato é que estávamos invadindo fronteiras. E aí, com isso, começa a surgir impasses, né, entre o governo boliviano e o governo brasileiro. O governo boliviano fala, opa, o que está acontecendo aqui? Vocês estão invadindo a minha fronteira e é um absurdo isso, né? Você tem que dar um jeito aí, tirar esses seringueiros que estão aqui explorando borracha, isso aqui não pertence a vocês, vocês têm que rachar fora daqui. Começa uma série de conflitos, e aí, para resolver essa situação, esses litígios, né, como se diz, litígios diplomáticos, essas confusões entre esses dois países, foi nomeado, né, para solucionar esse problema, o nosso diplomata Barão do Rio Branco, que você já deve ter visto aí nas moedas de 50 centavos. O Barão do Rio Branco, ele foi responsável por resolver essa situação que foi formalizada por meio de um tratado assinado entre o Brasil e a Bolívia, chamado Tratado de Petrópolis, que foi assinado em 1903. O que esse tratado decidiu, no final das contas? Esse tratado eu preciso que você saiba decorado, tá? Decore ele, porque ele é importante. Ele pode cair na sua prova. O que esse tratado decidiu? O Brasil compraria o Acre da Bolívia, né? Indenizaria a Bolívia, então, pela sua perda territorial para o Brasil. Então, essa região do Acre foi incorporada pelo Brasil em troca de 2 milhões de libras. O governo da Bolívia, né, dizia, brincando, né, mas para provocar mesmo, falando que o Acre foi comprado pelo Brasil, da gente, né, o Brasil deu uns burros, uns cavalos aí, meio que dizendo que o Brasil comprou por uma pechincha, né, que era um absurdo. Mas não, na verdade foi 2 milhões aí de libras. Além disso,
o Brasil também se comprometeu a construir uma estrada de ferro, né, que ligasse a Bolívia até o porto de Belém do Pará. Então, essa ferrovia ajudaria a escoar a produção da Bolívia, né, nesse porto, tá bom? Essa ferrovia, que é a ferrovia Madeira-Marmoré, em tese beneficiaria os dois países. Nossa, só que ela se revelou, na verdade, um grande fracasso, né? Trouxe muitos problemas aí, vários trabalhadores morreram, ela não chegou a ser concluída não, tá? Tem uma minissérie, tá, da Globo, que conta a história da construção dessa ferrovia chamada Med Maria. É bem legal, assim, de assistir, né? Mostra as pessoas morrendo. E a história dessa região também foi contada na minissérie Amazônia de Galvez, a Chico Mendes, tá legal? Bom, pessoal, o governo Rodrigues Alves é muito importante para sua prova. Pode cair a revolta da vacina, pode cair o convênio de Taubaté e pode cair esse tratado de Petrópolis, tá bom? Então fique bastante atento, porque são muitos acontecimentos importantes aqui durante o governo Rodrigues Alves. No próximo bloco, nós vamos saltar para outro governo que também é importante, o governo Hermes da Fonseca. Mais uma vez, não se preocupe com os presidentes que eu não estou abordando aqui. Se eu não falo deles, é porque eles não são importantes para a sua preparação, beleza? Não encontre pelo em ovo, não fique procurando chifre em cabeça de cavalo. Vá direto, né? Siga os bizus aí que você consegue estudar sem perder o seu tempo com coisa desnecessária, beleza? Então, nosso próximo bloco nós vamos falar sobre o governo Hermes da Fonseca. Já estou te esperando lá. Um abraço, tchau!